Vinícius sentiu os primeiros sintomas aos 6 anos. Falta de ar com sensação de sufocamento, o que tornava impossível brincar ou fazer educação física na escola. Depois do diagnóstico de asma, ele viveu a maratona de altos e baixos da doença. A situação é desesperadora, né? Quando a crise está acontecendo, você tem que usar a bombinha de emergência, porque se você não usar, realmente você vai parar no hospital, porque você não consegue respirar. É comum ver casos na mesma família. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, trazendo dificuldades para a respiração, falta de ar, chiado e aperto no peito, tosse seca e persistente e fôlego curto são alguns dos sintomas que se manifestam no dia a dia dos pacientes. Por ser uma doença crônica, exige acompanhamento constante. Em geral, o paciente recebe um remédio que controla a inflamação. São feitos de forma inalatória, inclusive, eventualmente, dependendo da gravidade da doença, até de forma sistêmica, através de comprimido, mas geralmente são as famosas bombinhas, em que nós vamos utilizar uma dose bem pequena de corticoide, bem pequena desse anti-inflamatório, já direto dentro do pulmão, que é onde tem a inflamação, por meio de uma aspiração por dispositivo inalatório. A doença atinge mais de 20 milhões de brasileiros e é a quarta causa de internação, matando cerca de 2.000 pessoas por ano no país. Com a pandemia, a preocupação aumentou, mas o diagnóstico prévio de asma não significa mais possibilidades de contaminação. E no caso da pessoa estar infectada pelo novo coronavírus, isso também não representa fator de risco maior para desenvolver quadros graves da Covid que podem levar à morte. Um dos estudos a respeito foi de pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas, a FCM, e da FENF, a Faculdade de Enfermagem, ambas da Universidade Estadual de Campinas. Eles analisaram mais de 1.000 artigos científicos que descreviam os quadros clínicos e antecedentes médicos de 161.000 pacientes com Covid-19. Desse total, somente 1,6% apresentavam um diagnóstico anterior de asma. Já outro estudo da Austrália compara a proporção de casos graves entre asmáticos e a população em geral. Das 587.000 amostras analisadas de 57 estudos feitos em 4 continentes, cerca de 350.000 eram de pessoas infectadas. Entre os positivos para o coronavírus, 15% necessitaram de internação ou intubação. Desse total de casos graves, 7% tinham asma prévia e 8% pertenciam à população em geral. Ou seja, a asma não é um fator que aumenta o risco de morte do paciente. O paciente, o indivíduo que tem asma e tem uma doença controlada, uma doença que está em acompanhamento, que está usando o seu remédio continuamente, esse paciente, ele tem um risco parecido com o restante da população. Qualquer outro vírus respiratório conhecido pode detonar crises de asma, abrindo caminho para que uma pneumonia se instale. E por isso, o asmático deve se cercar de cuidados. É uma doença inflamatória, é uma doença de caráter, se não tratada, progressiva, que vai ao longo do tempo remodelando, ou seja, deixando o brônquio, deixando a via aérea mais dura, caso ela não seja tratada.